A grande câmara do Conselho Galáctico era a sala mais impressionante da galáxia conhecida. Ficava no coração do Nexus Prime, uma enorme estação espacial que flutuava no cruzamento de uma dúzia de rotas comerciais importantes. A câmara em si foi construída para fazer com que qualquer pessoa que estivesse no centro se sentisse pequena. O teto subia tão alto que às vezes se formavam nuvens perto do topo. As paredes estavam cobertas de ouro e pedras preciosas de centenas de mundos diferentes. 12 assentos imponentes dispostos em círculo continham os representantes das 12 espécies mais poderosas da galáxia. Hoje, um único humano estava no centro desse círculo. John Morrison tinha 53 anos. Ele tinha cabelos grisalhos cortados curtos e um rosto que mostrava as rugas de um homem que tinha visto demais e se preocupado com a maior parte. Ele usava um terno cinza simples, o uniforme padrão do Serviço Diplomático da Terra. Suas mãos estavam amarradas na frente dele com algemas de energia que brilhavam em um azul suave. Ele permaneceu ereto e calmo, como se estivesse participando de uma reunião chata, e não de seu próprio julgamento. O alto árbitro Vorat olhou para o humano de seu assento elevado. Vorat era Tessari, uma espécie de seres reptilianos altos com escamas da cor de sangue seco e olhos como chamas amarelas. Os Tessari controlaram o Conselho Galáctico durante 3 séculos. Eles não eram as espécies mais fortes ou mais inteligentes, mas eram os mais implacáveis. Eles aprenderam há muito tempo que a chave para o poder não era vencer guerras, mas impedir que qualquer outra pessoa se tornasse forte o suficiente para desafiá-los. John Morrison da Terra disse Vorat, sua voz ecoando pela câmara. Você é acusado de espionagem contra o Conselho Galáctico. Você é acusado de desestabilizar mundos soberanos ao longo das regiões fronteiriças. Você é acusado de incitar a rebelião entre espécies protegidas. Como você responde a essas acusações? Morrison olhou para Vorat. Sua expressão não mudou. As acusações são falsas. Você sabe que eles são falsos. Todos nesta câmara sabem que são falsos. Uma onda de sussurros percorreu as galerias de observação que ladeavam as paredes superiores da câmara. Milhares de seres de dezenas de espécies vieram assistir a este julgamento. Os humanos ainda eram novos no estágio galáctico, tendo descoberto viagens mais rápidas que a luz há pouco mais de um século. Eles estavam curiosos sobre esses humanos. Eles fizeram muitas perguntas. Eles fizeram amigos com muita facilidade. Eles tinham o hábito preocupante de tratar todas as espécies como iguais. Mesmo aqueles que o Conselho designou como seres inferiores. John Morrison foi o pior deles. Em 15 anos como diplomata, ele intermediou acordos comerciais que contornaram os mercados controlados pelo Conselho. Ele ajudou colônias em dificuldades a se tornarem autossuficientes. Ele expôs 3 escândalos de corrupção distintos envolvendo funcionários do Conselho. Ele, sem nunca quebrar uma única lei, se tornou um dos humanos mais perigosos do mundo. O Conselho decidiu que ele precisava ser removido. A evidência foi apresentada, disse Vorat. O tribunal analisou o seu caso. Consideramo-lo culpado de todas as acusações. Morrison assentiu lentamente, como se não esperasse mais nada. E a sentença? Vorat se permitiu um pequeno sorriso. Sua espécie não demonstrava emoções facilmente, mas valia a pena saborear esse momento. Os humanos estavam ficando muito confiantes ultimamente. Eles precisavam ser lembrados do seu lugar na Ordem Galáctica. A morte, disse Vorat, será executada dentro de 3 dias, aqui no Nexus Prime, como uma demonstração pública de justiça do Conselho. As galerias de observação explodiram em barulho. Algumas espécies aplaudiram. Outros gritaram em protesto. Os humanos da multidão, um pequeno grupo de diplomatas e jornalistas, ficaram sentados em um silêncio atordoado. O governo da Terra enviou protestos formais. Eles exigiram um julgamento justo. Eles foram ignorados. Morrison esperou que o barulho diminuísse. Quando ele falou, sua voz era calma e clara. Eu aconselho você a reconsiderar. Vorat se inclinou para frente em seu assento. Isso é uma ameaça, humano? Não, disse Morrison. É um conselho. Passei 15 anos estudando o curso NCIL.
Eu aprendi como funciona. Já vi o que isso faz com espécies que não conseguem se defender. Eu vi você destruir sonhos e destruir a esperança em milhares de mundos. E durante todo esse tempo, tive muito cuidado em lembrar de tudo. Você é um diplomata, disse Vorat. Seu governo já apresentou seu protesto. Foi anotado e descartado. O que mais eles podem fazer? A humanidade é jovem. Você tem um punhado de mundos colônias e uma pequena frota de defesa. Você nem é membro titular do Conselho. Você não é nada. Morrison sorriu. Era um pequeno sorriso, quase invisível, mas algo nele deixou Vorat desconfortável. Somos humanos, disse Morrison. Nunca fomos nada. Vorat acenou com a mão com desdém. Leve-o para o nível de detenção. Aumente a segurança. Não quero erros antes da execução. Os guardas avançaram para escoltar Morrison. Eles eram Kretre, uma espécie de grandes seres insetoides que serviam como executores do conselho. Suas armaduras eram grossas e suas armas estavam sempre prontas. Morrison não resistiu quando eles seguraram seus braços e o conduziram em direção à saída da câmara. Enquanto caminhava, Morrison moveu ligeiramente as mãos amarradas. O movimento foi pequeno o suficiente para que os guardas não percebessem. Seus dedos tocaram uma faixa fina em volta do pulso, escondida sob a manga de um terno. Não era uma arma. Não foi um dispositivo de fuga. Era simplesmente um transmissor projetado para enviar um único sinal codificado através de uma distância muito longa. Ele pressionou. Em algum lugar no espaço profundo, em um sistema que não aparecia em mapas oficiais, uma luz começou a piscar na ponte de uma nave. O navio foi chamado de Silent Promise e foi o primeiro desse tipo. Seu casco estava coberto de materiais que absorviam os sinais dos sensores. Seus motores quase não produziram emissões detectáveis. Poderia passar pelo coração de uma frota inimiga sem ser notado. O capitão David Webb olhou para a luz piscante. Ele era um homem magro, com olhos cansados e mãos firmes. Ele serviu na Marinha da Terra por 20 anos antes de ser recrutado para esta missão. Ele treinou por mais 3 anos para uma missão que esperava nunca acontecer. A luz significava que a esperança havia acabado. Signal confirmou que seu oficial de comunicações disse calmamente: o protocolo Prometheus agora está ativo. Webb respirou fundo. Ele conhecia John Morrison há 10 anos. Eles serviram juntos durante os conflitos fronteiriços. Morrison salvou sua vida uma vez, durante uma emboscada que deveria ter matado os dois. Agora Morrison iria morrer e Webb faria tudo ao seu alcance para evitá-lo. Mande uma mensagem para a Forja, disse Webb. Acorde todo mundo. Temos 3 dias. No Nexus Prime, John Morrison foi conduzido por corredores reluzentes em direção ao nível de detenção. Os guardas eram silenciosos e eficientes. Outros seres saíram do seu caminho, observando o humano condenado com curiosidade, satisfação ou pena. Morrison não prestou atenção neles. Ele estava pensando nos anos de preparação que levaram a esse momento. Ele estava pensando nos arquivos escondidos em servidores seguros por toda a galáxia. Ele estava pensando nos aliados que reuniu discretamente, nos favores que conquistou, nos segredos que coletou. O conselho pensou que estavam executando um diplomata problemático. Eles não entendiam que estavam ativando uma armadilha que estava sendo preparada há 15 anos. Morrison foi colocado em uma cela com paredes de energia sólida. Os guardas postaram-se do lado de fora. A porta se fechou com um som semelhante ao de um trovão. Ele sentou-se na cama simples e fechou os olhos. Em 3 dias, ele estaria livre ou morto. De qualquer forma, a galáxia estava prestes a mudar. Na Terra, a notícia da sentença de morte se espalhou em poucas horas. Pessoas se reuniram em praças públicas para assistir às transmissões. Os políticos fizeram discursos irados. Os manifestantes marcharam em frente aos escritórios da delegação terrestre do Conselho Galáctico. Mas, numa sala segura nas profundezas do complexo governamental, acontecia um tipo diferente de reunião. A almirante Saracen estava diante de uma parede de telas mostrando fluxos de dados de toda a galáxia.
Ela tinha 60 anos, cabelos brancos presos em um coque severo e olhos que não deixavam escapar nada. Ela lutou em 3 guerras e venceu todas elas. Agora ela enfrentava um desafio que não poderia ser resolvido apenas com armas. O protocolo Prometeu está ativo, disse ela ao pequeno grupo reunido diante dela. Morrison foi condenado à morte. Temos 72 horas. Podemos tirá-lo de lá? Perguntou o diretor Reis, chefe do Serviço de Inteligência da Terra. Não pela força, disse Shen. Nexus Prime tem as defesas mais pesadas da galáxia. Um ataque direto falharia e daria ao Conselho uma desculpa para declarar guerra à Terra. Então o que fazemos? Shen virou-se para as telas. Mostraram mapas do espaço do Conselho, redes de comunicação, sistemas financeiros, destacamentos militares, 15 anos de recolha de informações, tudo organizado e pronto. Fazemos exatamente o que Morrison planejou, disse ela. Mostramos ao Conselho que existem coisas piores que a guerra. Mostramos a eles o que acontece quando você ataca alguém que conhece todos os seus segredos. Ela pressionou um comando em seu console. Por toda a galáxia, sistemas ocultos começaram a despertar. Programas que estavam inativos há anos começaram a funcionar. Mensagens foram enviadas para contatos que aguardavam o sinal. O Conselho Galáctico ordenou a morte de Don Morrison. Eles pensaram que estavam eliminando uma ameaça. Eles não tinham ideia do que haviam acabado de começar. A Forja era o maior segredo da humanidade. Ele existia em um sistema sem nome, orbitando uma estrela vermelha fraca que mal produzia luz suficiente para enxergar. O sistema foi descoberto por acidente há 30 anos e a descoberta foi imediatamente classificada no mais alto nível. Não existia nenhum registro disso em nenhum banco de dados que o Conselho pudesse acessar. Do lado de fora, a Forja parecia um asteroide. A sua superfície era áspera e cheia de crateras, coberta pela mesma rocha cinzenta encontrada num bilhão de outras rochas espaciais por toda a galáxia. Mais abaixo dessa superfície havia uma instalação que levou 2 décadas para ser construída. Não era uma fábrica de armas. Não era um estaleiro. Era algo muito mais valioso. Era uma escola. O capitão David Webb atracou a promessa silenciosa em uma das baías escondidas da Forja. Ao caminhar pelos corredores em direção ao centro de comando, ele passou por dezenas de homens e mulheres em uniformes cinza simples. Movimentavam-se com um propósito silencioso, verificando equipamentos, revisando dados, preparando-se para operações que haviam treinado durante anos para realizar. Estas eram as sombras. Eles foram a resposta da humanidade à esmagadora vantagem militar do Conselho. A Terra não poderia igualar as frotas do Conselho. Eles não poderiam construir navios maiores ou armas mais mortíferas. Então eles construíram outra coisa. Eles construíram a melhor força de inteligência e guerra cibernética da galáxia. A comandante Lisa Park encontrou Webb na entrada do centro de comando. Ela era uma mulher pequena, com cabelo preto curto e um rosto que raramente demonstrava emoção. Ela havia projetado metade dos programas que seriam usados na próxima operação. Protocolo Prometeu, ela disse. Eu esperava que nunca tivéssemos que usá-lo. Morrison esperava a mesma coisa, disse Webb, mas sempre acreditou em estar preparado. Eles entraram no centro de comando juntos. Era uma grande sala circular cheia de telas e consoles. Uma exibição holográfica no centro mostrava um mapa do espaço do Conselho com milhares de pontos de luz representando naves, estações e planetas. Mostre-me os alvos, disse Webb. Park tocou no controle e o display mudou. Centenas de pontos ficaram vermelhos. Relés de comunicação, ela disse. Servidores financeiros, redes de comando militar, bancos de dados governamentais. Temos pontos de acesso em todos eles. Morrison passou 15 anos construindo esta rede. Cada vez que ele visitava um mundo de conselho, cada vez que participava de uma função diplomática, ele plantava sementes. E agora nós os colhemos. Com cuidado, disse Park, o plano não é destruir. O plano é expor. Morrison foi muito específico sobre isso.
Ele disse que a maior fraqueza do Conselho não são os seus militares ou sua economia, são suas mentiras. Eles passaram séculos dizendo à galáxia que são sábios, justos e necessários. Vamos mostrar a verdade a todos. Webb estudou a tela. Ele pensou em Morrison sentado em uma cela no Nexus Prime, esperando para morrer. Pensou nos 15 anos de trabalho que levaram a este momento. Morrison sempre foi paciente. Ele sempre acreditou que a informação certa, entregue na hora certa, poderia mudar tudo. O que liberamos primeiro? Webb perguntou. Park sorriu. Não foi um sorriso agradável. Os registros do julgamento, os reais. Aqueles que mostram como o Conselho fabricou todas as provas contra Morrison. Aqueles que mostram os subornos pagos às testemunhas. Aqueles que mostram o próprio Vorat ordenando a operação. Isso os envergonhará. Isso é apenas o começo. No Nexus Prime, o alto árbitro Vorat estava desfrutando de um jantar comemorativo quando os primeiros relatórios chegaram até ele. Sua sala de jantar privada dava para o jardim central da estação, um vasto espaço repleto de plantas de centenas de mundos. Ele estava comendo uma iguaria rara de seu mundo natal quando seu assistente entrou com uma expressão preocupada. Houve um incidente, disse o assistente. Uma violação de dados. Vorat largou seu utensílio de comida. Que tipo de violação? Os registros selados do julgamento de Morrison. Eles apareceram em redes públicas de informação em todo o setor. Todos eles, inclusive as seções de classificados. Vorat levantou-se tão rapidamente que sua cadeira caiu atrás dele. Isso é impossível. Esses registros são armazenados nos servidores mais seguros da estação. Aparentemente não é seguro o suficiente, disse seu assistente. A informação está se espalhando. Novos serviços estão adotando isso. Há perguntas sendo feitas. As escamas de Vorat escureceram de raiva. Isso foi um aborrecimento, nada mais. Ele encontraria o responsável e faria dele um exemplo. Nesse ínterim, o controle de danos era necessário. Faça uma declaração, ele disse. Afirme que os registros são falsificações. Digamos que os humanos estejam tentando manipular a opinião pública. Pode não ser tão simples. Os registros incluem códigos de verificação que comprovam que são autênticos. Qualquer um pode verificá-los. Pela primeira vez, Vorat sentiu um pequeno calafrio de preocupação. Descubra como isso aconteceu. Descubra quem foi o responsável e aumente a segurança ao redor do prisioneiro. Se esta for uma tentativa de resgate, quero que pare antes de começar. Mas não foi uma tentativa de resgate. Foi algo muito pior. Nas 12 horas seguintes, mais informações apareceram nas redes públicas em todo o espaço do Conselho. Registros financeiros mostrando como Vorat desviou fundos destinados ao auxílio aos refugiados. Registros de comunicações que provam que 3 conflitos fronteiriços foram deliberadamente iniciados para justificar despesas militares. Evidências de acordos secretos entre a teoria e organizações criminosas. Cada informação foi cuidadosamente verificada. Cada peça foi liberada através de canais que não puderam ser rastreados. Cada peça foi escolhida para causar dano máximo a Vorat e seus aliados, evitando danos a seres inocentes. Na Terra, a almirante Shen observou o caos se desenrolar a partir de seu centro de comando. Relatórios chegavam de toda a galáxia. Os funcionários do Conselho estavam lutando para responder. Os serviços de notícias exigiam respostas. A opinião pública estava mudando. A primeira fase está concluída, disse o diretor Reis. O Conselho está distraído. Eles estão muito ocupados se defendendo para se concentrarem em Morrison. Não é suficiente, disse Shen. Vorat é teimoso. Ele prosseguirá com a execução de qualquer maneira. Nem que seja para provar que não pode ser intimidado. Precisamos escalar. Fase 2, Shen assentiu. Mostre a eles o que realmente podemos fazer. A mensagem foi enviada para a Forja. O comandante Park recebeu e iniciou a próxima etapa da operação. Em todo o espaço do Conselho, os sistemas começaram a enfrentar problemas.
Pequenos problemas no início. Um relé de comunicação que perdeu o sinal por alguns segundos. Um farol de navegação que deu leituras incorretas. Um sistema bancário que processava transações lentamente. Essas falhas não foram aleatórias, M. Eles foram cuidadosamente direcionados, projetados para perturbar sem destruir. Incomodar sem causar danos. Eles foram uma demonstração de capacidade. Um aviso do que pode vir. Nas câmaras do Conselho, foram convocadas reuniões de emergência. Especialistas técnicos foram contratados para analisar os problemas. Eles não encontraram nada. As falhas pareciam surgir do nada e desapareceram antes que pudessem ser rastreadas. São os humanos, declarou Vorat. Eles estão atacando nossa infraestrutura. Não temos provas disso, disse o árbitro Senna do Veldori. Uma espécie de seres altos de pele azul que há muito eram rivais do Stazari. E mesmo que seja verdade, deveríamos nos perguntar por que eles são capazes disso. Como eles obtiveram esse acesso aos nossos sistemas? Essa não é a pergunta que deveríamos fazer, disse Vorat. A questão é como podemos detê-los. Talvez a questão seja por que os provocamos, respondeu Senna. O Morrison humano foi condenado com base em evidências falsas. Todo mundo sabe disso agora. Talvez devêssemos reconsiderar a frase. Não cederemos ao terrorismo. É terrorismo defender um dos seus? O que faríamos se as situações se invertessem? A discussão continuou por horas. Enquanto isso, as falhas pioraram. Os sistemas de transporte sofreram atrasos. As redes elétricas tremeram. Os serviços de emergência receberam alarmes falsos. Ninguém ficou ferido. Ninguém morreu. Mas a mensagem era clara. Alguém tinha capacidade de chegar ao coração da civilização do Conselho e causar o caos sempre que quisesse. Em sua cela no Nexus Prime, Morrison recebeu uma visita. Era um pequeno drone, do tamanho de um inseto, que de alguma forma havia contornado todos os sistemas de segurança do nível de detenção. Aterrissou em seu ombro e projetou uma pequena mensagem holográfica. A mensagem era do almirante Shen. Foram apenas 2 palavras. Ainda vindo. Morrison sorriu e recostou-se na cama. Ele tinha fé em seu povo. Ele passou 15 anos construindo esta rede, recrutando estes aliados, preparando-se para este momento. O Conselho pensava que eles detinham todo o poder. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Em Tessori Prime, o mundo natal das espécies Vorat, a rede de defesa planetária ficou escura. Cada satélite, cada estação terrestre, cada plataforma orbital simplesmente parou de responder. A grade não explodiu ou funcionou mal, simplesmente desligou, como se alguém tivesse apertado um botão. Uma mensagem apareceu em todas as telas governamentais do planeta. Dizia que esta é uma demonstração de cortesia. Restauramos seus sistemas. Podemos desligá-los novamente sempre que quisermos. Considere suas próximas ações com cuidado. Em poucos minutos, a grade voltou a ficar online. Tudo funcionou perfeitamente. Não houve danos, nem vítimas, nem evidências do que aconteceu, exceto a mensagem que ainda brilhava nas telas de todo o planeta. Vorat recebeu a notícia em seus aposentos no Nexus Prime. Pela primeira vez na sua longa carreira política, sentiu algo próximo do medo. Os humanos tinham acabado de mostrar que poderiam desligar as defesas de seu mundo natal sempre que quisessem. Eles poderiam deixar o tesouro indefeso diante de seus inimigos. E fizeram-no sem violência, sem guerra, sem dar ao Conselho qualquer justificação para a retaliação. Ele percebeu com horror crescente que John Morrison vinha planejando isso há anos. Cada missão diplomática, cada negociação comercial, cada conversa amigável fazia parte de uma estratégia mais ampla. O humano estava se preparando exatamente para esta situação. A execução estava marcada para amanhã. Vorat teve que decidir se prosseguiria ou recuaria. Se ele prosseguisse, provaria sua força, mas correria o risco de uma nova escalada. Se ele recuasse, perderia prestígio e mostraria fraqueza para toda a galáxia. Ele pensou na mensagem. Ele pensou em seu mundo natal indefeso.
Ele pensou em todos os segredos que ainda poderiam estar esperando para serem expostos. Pela primeira vez, ele se perguntou se teria cometido um erro terrível. O terceiro dia amanheceu no Nexus Prime. Embora o amanhecer fosse um conceito sem sentido em um espaço após a ação, as luzes artificiais aumentaram de acordo com a programação e os seres em toda a enorme estrutura iniciaram suas rotinas diárias. Mas nada neste dia foi rotineiro. O alto árbitro Vorat não havia dormido. Ele passou a noite em reuniões de emergência com seus conselheiros, tentando encontrar um caminho a seguir que não terminasse em desastre. As opções eram limitadas. Ele poderia prosseguir com a execução e arriscar novos ataques à infraestrutura de Tazari. Ele poderia atrasar a execução e parecer fraco. Ou poderia libertar Morrison totalmente e admitir que o conselho cometeu um erro. Nenhuma dessas opções era aceitável. Os outros membros do conselho estão exigindo uma reunião, informou seu assistente. Vários deles estão questionando se devemos continuar. Eles são covardes, disse Vorat. Os humanos estão blefando. Eles não podem realmente nos prejudicar. Tudo o que eles fizeram foi pregar peças em nossos computadores. Eles desligaram a nossa rede de defesa planetária. E então eles ligaram novamente. Eles provaram que podem causar transtornos. Isso é tudo. Se nos rendermos aos inconvenientes, nunca mais seremos levados a sério. Vorat tomou sua decisão. A execução prosseguiria dentro do cronograma. Ele mostraria à galáxia que os Tazari não cederam à pressão de espécies inferiores. O que quer que os humanos tentassem em seguida, ele suportaria. Mas os humanos não terminaram de demonstrar o que podiam fazer. Ao meio-dia, a rede de comunicação segura do município passou por algo sem precedentes. Por exatos 60 segundos, todas as mensagens enviadas pela rede ficaram visíveis para todos os outros usuários da rede. As conversas privadas entre diplomatas tornaram-se públicas. Negociações secretas foram expostas. As comunicações pessoais destinadas a uma pessoa foram lidas por milhares. A rede voltou ao normal após 60 segundos. Mas o estrago estava feito. A confiança foi destruída. Os aliados de repente souberam o que seus parceiros realmente pensavam deles. Os inimigos aprenderam segredos que nunca deveriam saber. As câmaras do conselho explodiram em caos. Espécies que foram aliadas durante séculos agora se entreolhavam com suspeita. Antigas rivalidades surgiram à medida que insultos ocultos eram revelados. 3 delegações diplomáticas anunciaram que deixariam a estação imediatamente. Vorat observou o caos e sentiu seu controle se esvaindo. Os humanos não estavam tentando resgatar Morrison pela força. Eles estavam destruindo o conselho por dentro, usando os próprios segredos do conselho como armas. Encontre-os, ele ordenou às suas forças de segurança. Encontre quem está fazendo isso e impeça-o. Mas não havia nada para encontrar. Os ataques vieram de todos os lugares e de lugar nenhum. Cada vez que os especialistas técnicos do conselho traçavam um sinal, encontravam apenas becos sem saída e pistas falsas. Os humanos construíram sua rede muito bem. Em sua cela, Morrison ouviu sons distantes de gritos e alarmes. Ele não sabia os detalhes do que estava acontecendo, mas podia adivinhar. Shen e Park estavam seguindo o plano. Eles estavam mostrando ao conselho que os segredos só tinham valor quando permaneciam em segredo. Um guarda veio até sua cela. O árbitro Vorat quer ver você. Morrison levantou-se e permitiu-se ser escoltado pela estação. Os corredores estavam mais lotados do que antes. Seres de várias espécies passaram apressados, alguns discutindo, outros parecendo assustados. A calma normal do Nexus Prime foi substituída por uma atmosfera de crise. Vorat estava esperando numa sala de reuniões privada. Ele havia dispensado seus guardas, o que disse a Morrison que essa conversa deveria ser confidencial, que o arrependido árbitro parecia cansado. Suas escamas haviam perdido um pouco do brilho habitual. Diga-lhes para pararem, disse Vorat. Diga a quem parar o quê? Perguntou Morrison. Não brinque comigo, humano. Seu pessoal está atacando nossos sistemas, nossas comunicações, nosso próprio modo de vida.
Diga-lhes para pararem e considerarei reduzir a sua pena. Reduzindo a quê? Vida na prisão em vez de morte? Exílio em vez de execução? Morrison balançou a cabeça. Você ainda não entende o que está acontecendo. Explique isso para eu, então. Morrison sentou-se numa das cadeiras, embora não tivesse sido convidado a sentar-se. Os olhos de Varat tremeram com desrespeito, mas ele não disse nada. Você acha que isso é sobre mim? Morrison disse. Não é. Eu sou apenas o gatilho. O que está acontecendo agora vem sendo construído há muito tempo. O Conselho manteve o poder através do medo e dos segredos. Você esmagou espécies que ousaram desafiá-lo. Você fraudou acordos comerciais para favorecer seus aliados. Você mentiu, trapaceou e roubou seu caminho para o domínio. E vocês fizeram tudo isso afirmando ser os justos protetores da civilização galáctica. Mantivemos a paz durante 300 anos. Você manteve sua paz, sua ordem, seu controle. Mas a paz construída sobre a opressão não é paz. É apenas uma guerra mais longa. Morrison inclinou-se para a frente. Os humanos são novos nesta galáxia. Olhamos para o Conselho e vimos o que vocês realmente são. Vimos a corrupção, a crueldade e a fome interminável de poder. E decidimos que algum dia alguém precisaria se opor a você. Então você construiu uma arma. Construímos um espelho. Tudo o que está sendo exposto agora é verdade. Cada segredo que está a ser revelado é algo que o Conselho realmente fez. Não estamos criando mentiras sobre você. Estamos simplesmente deixando a galáxia ver a verdade. As escamas de Varat escureceram de raiva. Você está destruindo a estabilidade da civilização galáctica. Não, você o destruiu anos atrás. Estamos apenas mostrando a todos as rachaduras. A reunião terminou sem acordo. Varat voltou às câmaras do Conselho, onde a situação piorou ainda mais. Mais duas espécies anunciaram a sua retirada do processo experimental. Os Valdori apelavam a uma revisão completa de todas as decisões do Conselho da última década. Os mercados financeiros estavam um caos à medida que os investidores perdiam a confiança na estabilidade do Conselho. E ainda assim, a execução estava marcada para esta noite. O almirante Shen recebeu relatos da teimosia de Varat e sabia que eram necessárias medidas mais fortes. Ela contatou a Forge e autorizou a próxima fase da operação. Tem certeza? Comandante Park perguntou. Isso mudará tudo. Esse é o ponto, disse Shen. Morrison sempre acreditou que mudanças reais exigiam consequências reais. Mostramos ao Conselho que podemos envergonhá-los. Agora mostramos a eles que podemos acabar com eles. A mensagem foi enviada para ativos ocultos em toda a galáxia. Não para agentes humanos, mas para outros. Para espécies que sofreram sob o domínio do Conselho durante gerações. Aos governos que foram forçados a aceitar tratados injustos. Aos movimentos de resistência que foram esmagados, mas nunca destruídos. A mensagem era simples. A hora é agora. Estamos com você. No Nexus Prime, algo notável começou a acontecer. Representantes de 6 espécies diferentes solicitaram reuniões de emergência com o Conselho. Estas não eram as espécies poderosas que ocupavam os 12 grandes assentos. Estas eram as nações menores. Os povos conquistados, os mundos esquecidos que existiam nos limites do espaço do Conselho. Todos receberam as mesmas informações de fontes humanas. Todos receberam provas de como o Conselho os havia prejudicado. E todos decidiram de forma independente, mas simultaneamente, que não estavam mais dispostos a ficar em silêncio. Exigimos que as acusações contra John Morrison sejam revistas. Anunciado o embaixador Kira do Telani. Uma espécie cujo mundo natal teve seus recursos despojados por operações de mineração aprovadas pelo Conselho. Exigimos que nossas próprias queixas sejam ouvidas. Exigimos representação no próprio Conselho. Você exige, Voret perguntou, sua voz perigosa. Você não está em posição de exigir nada. Talvez não sozinhos, mas não estamos mais sozinhos.
Um por um, os representantes de 23 espécies diferentes estiveram nas câmaras do conselho e juntaram as suas vozes à exigência. Alguns estavam com raiva, alguns estavam com medo, mas todos estavam cansados de serem ignorados. Voret olhou ao redor da câmara para os rostos de seus colegas árbitros. Alguns pareciam preocupados, alguns pareciam pensativos. Alguns até olham de simpático às espécies menores. O conselho estava em ruptura. O conselho estava em ruptura. Os humanos não dispararam um único tiro, não mataram um único ser, mas fizeram algo muito mais devastador. Eles deram esperança aos desesperados. Eles mostraram à galáxia que o conselho poderia ser desafiado. Em sua cela, Morrison recebeu outra visita. Desta vez foi uma projeção holográfica em tamanho real do próprio almirante Shen. Os guardas não conseguiram ver, graças à mesma tecnologia que transmitiu as mensagens anteriores. Está funcionando, disse Shen. O conselho está dividido. Várias espécies estão pedindo sua libertação. Voret está perdendo apoio a cada hora. Mas ele ainda tentará me matar, disse Morrison. Seu orgulho não permitirá mais nada. Nós sabemos. É por isso que estamos vindo buscá-lo. Você não pode atacar o Nexus Prime. As defesas são muito fortes, Shen sorriu. Quem disse alguma coisa sobre atacar? Ela explicou o plano. Morrison ouviu atentamente, fazendo perguntas e oferecendo sugestões. Quando ela terminou, ele assentiu lentamente. Poderia funcionar, disse ele, mas há um risco. Se Voret entrar em pânico, ele poderá ordenar minha execução imediatamente, em vez de esperar pelo horário agendado. É por isso que temos alguém observando. Se ele tentar adiantar o cronograma, saberemos e agiremos. O holograma desapareceu. Morrison estava novamente sozinho em sua cela. Lá fora, ele ouvia os sons de uma estação em crise. Alarmes e anúncios, e passos de seres correndo para lidar com uma emergência após a outra. Amanhã, de uma forma ou de outra, tudo estaria decidido. Ou ele sairia livre e a galáxia mudaria para sempre. Ou ele morreria e se tornaria um mártir por uma causa que era maior do que qualquer pessoa. De qualquer forma, o Conselho Galáctico nunca mais seria o mesmo. Ele deitou-se na cama e fechou os olhos. O sono não veio facilmente, mas eventualmente a exaustão venceu. Seu último pensamento antes que a escuridão o levasse foi para a Terra, para os céus azuis e os campos verdes, para o lar que talvez nunca mais voltasse a ver. Mas se o seu sacrifício pudesse ajudar a criar uma galáxia melhor para aqueles que vieram depois, então valeria a pena. Foi nisso que ele acreditou durante 15 anos. Era nisso que ele acreditava agora. O último dia estava chegando. O último dia chegou com o peso da história pressionando o Nexus Prime. Por toda a estação, seres que vieram de toda a galáxia esperaram para ver o que aconteceria. A execução estava marcada para o pôr do sol, o que na estação significava o momento em que as luzes artificiais diminuiriam para simular o entardecer. Até então, o conselho se reuniria uma última vez para confirmar a sentença. Fora do Nexus Prime, algo apareceu no espaço que nunca havia sido visto antes. Uma única nave emergiu de uma viagem mais rápida que a da luz e parou no limite do alcance do sensor. Era pequeno comparado aos enormes navios de guerra que protegiam a estação. Seu casco era pintado de branco e não carregava armas visíveis. Ao seu lado, em letras que podiam ser lidas em órbita, estava o seu nome, Ramo de Oliveira. A frota de defesa do Conselho entrou imediatamente em estado de alerta. Armas ligadas, escudos ativados. Os canais de comunicação instalaram com exigências de identificação. A almirante Shen ficou na ponte do Ramo de Oliveira e transmitiu sua resposta em uma frequência aberta que todos pudessem ouvir. Esta é a almirante Sarah Shen da Força de Defesa da Terra. Estou aqui como enviado do governo da Terra Unida. Solicito permissão para me dirigir ao Conselho Galáctico sobre o caso de John Morrison. O pedido era tecnicamente adequado ao abrigo da legislação do Conselho. Qualquer governo poderia enviar representantes para falar nos procedimentos do Conselho, mesmo em casos criminais. O Conselho poderia recusar, mas fazê-lo seria visto como esconder algo. Após uma longa pausa, a permissão foi concedida.
O Olive Brent foi escoltado até uma doca por 4 cruzadores armados. Shen observou com interesse profissional que os cruzadores nunca deixavam seu navio fora do alcance de suas armas. Eles não estavam se arriscando. Ela desembarcou sozinha, vestindo o uniforme formal do Serviço Diplomático da Terra. Seu cabelo branco estava penteado para trás e sua expressão era calma. Os guardas cercaram-na imediatamente e escoltaram-na através da estação em direção à Câmara do Conselho. No caminho, ela passou por multidões de seres que se reuniram para testemunhar a história. Alguns gritaram insultos para ela. Alguns aplaudiram. A maioria simplesmente assistiu em silêncio, curiosa para ver o que os humanos fariam a seguir. O alto árbitro Vorat estava esperando na Câmara do Conselho. Ele dirigiu-se com suas vestes cerimoniais completas, decoradas com símbolos do lamentável poder e autoridade. Ele pretendia projetar força. Ele pretendia mostrar à galáxia que o Conselho não poderia ser intimidado. Almirante Shen, disse ele quando ela entrou, o senhor veio implorar pela vida de um criminoso condenado? Venho oferecer uma oportunidade ao Conselho, respondeu Shen. Ela caminhou até o centro da Câmara e ficou no mesmo lugar onde Morrison estava há 3 dias. Uma oportunidade para acabar com esta crise de forma pacífica. Não há crise, disse Vorat. Existe apenas um espião humano que foi condenado por crimes contra o Conselho. Sua execução prosseguirá conforme programado. Acho que você sabe que isso não é verdade. Shen olhou ao redor da Câmara para os outros árbitros. Vários deles se moviam desconfortavelmente em seus assentos. Nos últimos 3 dias, certas informações se tornaram públicas. Informações sobre corrupção e abuso de poder. Informações sobre como o Conselho realmente funciona. Esta informação causou dificuldades consideráveis ao seu governo. Informações roubadas obtidas ilegalmente. Isso não prova nada. Isso prova tudo. E há mais, muito mais. Temos arquivos de todas as espécies nesta Câmara. Cada escândalo que foi enterrado. Cada crime que foi encoberto. Cada segredo que deveria ficar escondido para sempre. Shen fez uma pausa para deixar suas palavras serem absorvidas. Não queremos divulgar esta informação. Nós não somos seus inimigos. Mas protegeremos nosso povo. Você nos ameaça? Eu ofereço a você uma escolha. Solte John Morrison. Emita um pedido formal de desculpas. Concordar em reformar os procedimentos de julgamento do Conselho para evitar que este tipo de injustiça volte a acontecer. Em troca, devolveremos todas as informações que coletamos. Restauraremos todos os sistemas que acessamos. Vamos esquecer que isso aconteceu. Vorat levantou-se da cadeira. Suas escamas ficaram quase pretas de raiva. Você entra em nossa Câmara e dita os termos para nós? Você é uma espécie menor. Você não tem frota capaz de desafiar nosso poder. Você não tem legitimidade para fazer exigências. Você está correto, disse Shen. Não podemos derrotá-lo na batalha. Não temos vontade de tentar. Mas podemos torná-lo irrelevante. Olhe ao redor desta Câmara, árbitro. Quantos de seus aliados ainda estão com você? Vorat olhou. O que ele viu claramente o perturbou. Vários lugares estavam vazios, tendo seus ocupantes retirado do processo e protestado. Outros continham árbitros que não olhavam nos seus olhos. A coligação que manteve Stazari no poder durante 3 séculos estava a desmoronar-se. As espécies menores estão se organizando, continuou Shen. 23 governos já exigiram reformas. Mas estão ingressando a cada hora. Eles não estão fazendo isso porque nós mandamos. Eles estão fazendo isso porque finalmente acreditam que a mudança é possível. Você pode esmagá-los um por um, como sempre fez. Mas você não pode esmagá-los todos de uma vez. E você não pode impedir que a informação se espalhe. O que você quer? A pergunta não veio de Vorat, mas do árbitro Senna do Veldore. O alienígena de pele azul parecia cansado, mas pensativo. O que os humanos realmente querem com isso? Shen virou-se para encará-la. Queremos o que sempre quisemos.
Uma galáxia onde todas as espécies são tratadas de forma justa. Onde a força não significa automaticamente o direito de oprimir. Onde a lei serve a todos, não apenas aos poderosos. Não estamos pedindo para governar. Estamos pedindo justiça. Palavras bonitas, disse Varat. Mas as palavras não mudam a realidade. O Conselho manteve a paz por 300 anos. Sem nós, não haveria seja um caos. Já existe um caos, disse Senna. E talvez tenhamos merecido. Talvez um pouco de caos seja o preço da paz que construímos com base no sofrimento dos outros. A Câmara explodiu em discussão. Espécies que eram aliadas gritavam umas com as outras. Velhas queixas surgiram. A ordem cuidadosamente mantida do Conselho começou a desmoronar. No meio do barulho, uma porta se abriu. Os guardas entraram, escoltando um prisioneiro com algemas de energia. John Morrison entrou na Câmara do Conselho pela segunda vez em 3 dias. Ele parecia mais magro do que antes. Mas seus olhos estavam alertas e seus passos firmes. Ele tinha ouvido os argumentos de sua cela. Ele sabia que o momento da decisão havia chegado. Varat ergueu a mão pedindo silêncio. A Câmara se acalmou lentamente. Chega, disse o alto árbitro. Vamos resolver isso agora. John Morrison foi condenado à morte. A sentença será executada imediatamente. Ele gesticulou para os guardas. Eles avançaram, alcançando Morrison. E então eles pararam. Todos os tessários presentes na Câmara de repente descobriram que não conseguiam se mover. Seus músculos estavam travados no lugar. Eles poderiam respirar. Eles poderiam piscar. Mas eles não conseguiram dar um único passo. Era como se mãos invisíveis os tivessem agarrado e mantido imóveis. O que é isso? Varat exigiu. Apenas sua boca parecia capaz de se mover. Shen ergueu um pequeno dispositivo, um campo de ruptura neural direcionado. Afeta apenas a fisiologia de Tessari, completamente inofensiva, completamente temporária, mas muito eficaz. Este é um ato de guerra. Não, este é um ato de prevenção. Não permitiremos que mate um homem inocente enquanto tentamos negociar a paz. Shen foi até Morrison e desabotoou as algemas. Poderíamos ter feito isso desde o início. Poderíamos ter entrado aqui, congelado seus guardas e levado Morrison para casa. Nós escolhemos não fazer isso. Escolhemos dar a você a chance de fazer a coisa certa. Ela olhou para os outros árbitros, aqueles que ainda conseguiam se mover. Escolhemos mostrar-lhes que a humanidade não quer a guerra. Não queremos conquista. Não queremos vingança. Queremos fazer parte de uma galáxia justa e justa. Queremos ajudar a construir algo melhor do que o que existe agora. Morrison esfregou os pulsos onde antes estavam as algemas. Ele olhou para Vorat, congelado em suas vestes cerimoniais, indefeso apesar de todo o seu poder. Você ainda tem escolha, disse Morrison. Você pode nos deixar sair daqui. Podem concordar com as reformas que o seu próprio povo exige. Você pode fazer parte da mudança que está por vir ou pode recusar. Você pode declarar guerra à humanidade. Você pode tentar manter o controle do poder por meio da força. E se recusarmos, Vorat perguntou com os dentes cerrados, então revelaremos tudo, cada segredo, cada crime, cada mentira. A coligação que construíram entrará em colapso dentro de alguns dias. Seu próprio povo se voltará contra você. Você perderá tudo, não porque o destruímos, mas porque você o construiu sobre uma base de engano que não sobreviveria à verdade. A Câmara ficou em silêncio. Todo mundo estava esperando. O futuro da galáxia dependia do que acontecesse nos momentos seguintes. Finalmente, Senna falou. Eu peço uma votação. Sobre a questão da libertação de John Morrison e do estabelecimento de uma comissão para rever os procedimentos de julgamento do Conselho, não se pode convocar uma votação enquanto estivermos prisioneiros na nossa própria Câmara, disse Vorat. Observe-me. Senna se levantou. Todos a favor. Uma por uma, mãos se ergueram pela Câmara. Primeiro Veldori, depois o consórcio de artistas.
Depois, os príncipes mercantes de Kellan. Depois outros, espécies que se cansaram do domínio de Tessari, que esperavam por um momento como este há gerações. Terminada a contagem, 7 das 12 espécies conselhias votaram a favor. Uma maioria clara. Shen desativou o campo neural. O Tessari poderia se mover novamente. Vorat tropeçou, quase caiu e se apoiou no braço da cadeira. A moção é válida, anunciou Senna. John Morrison for libertado, um comitê de reforma será estabelecido e o Conselho iniciará o processo de tratamento da reclamação S de nossas espécies membros e associadas. Vorat olhou ao redor da Câmara para os rostos daqueles que votaram contra ele. Ele viu o fim de uma era, o fim do domínio de Tessari, o fim da ordem que ele dedicou sua vida a manter. Isso não acabou, disse ele. Não, Morrison concordou. Está apenas começando, mas não precisa ser uma guerra. Pode ser um progresso. Pode ser crescimento. Pode ser o nascimento de algo melhor. Ele estendeu a mão para Vorat. A escolha ainda é sua. Vorat olhou para a mão. Por um longo momento, ninguém sabia o que ele faria. Então, lentamente, ele se virou e saiu da câmara sem dizer mais nada. Não foi aceitação, mas também não foi guerra. E por enquanto isso foi o suficiente. 6 meses se passaram desde o dia em que o Conselho Galáctico votou pela libertação de John Morrison. Naquela época, a galáxia havia mudado de uma forma que poucos poderiam ter previsto. O Comitê de Reforma trabalhou mais rápido do que se esperava. Leis antigas foram revistas e revisadas. Os acordos comerciais foram renegociados para serem mais justos com as espécies menores. O sistema de julgamento foi completamente reconstruído, com novas proteções para os acusados e supervisão para evitar interferências políticas. Não foi perfeito, mas foi melhor do que o que havia acontecido antes. O Tessari retirou-se da participação ativa no concílio. Vorat renunciou ao cargo de árbitro principal, sendo substituído por um líder mais jovem, mais disposto a se adaptar à nova realidade. A sua espécie ainda era poderosa, ainda influente, mas já não eram os mestres indiscutíveis da política galáctica. A humanidade tomou assento no Conselho. Ainda não é um dos 12 grandes assentos, mas uma posição de honra como conselheiro especial. O papel foi oferecido ao almirante Shen, mas ela recusou. Ela disse que era um soldado, não um político. A tarefa de construir o futuro da humanidade na galáxia deveria pertencer a alguém que dedicou sua vida a essa missão. E assim John Morrison tornou-se o primeiro humano a ocupar uma posição permanente no Conselho Galáctico. Ele estava agora diante de uma janela de seu novo escritório no Nexus Prime, olhando para as estrelas. O escritório era pequeno para os padrões do Conselho, apenas um único cômodo com móveis simples e vista para o espaço. Morrison recusou qualquer coisa maior. Ele disse que trabalhava melhor sem distrações, uma campainha soou. Ele se virou para fazer a comandante Lisa Park entrar na sala. Ela havia deixado a Forja após o fim da crise, aceitando um cargo no serviço diplomático oficial da Terra. Suas habilidades com sistemas de informação estavam agora sendo usadas para construir conexões, em vez de explorar pontos fracos. A delegação da Confederação Telani está aqui, disse ela. Eles querem discutir as novas propostas comerciais. Dê-me 5 minutos. Park assentiu e saiu. Morrison voltou-se para a janela. Ele pensou nos últimos 15 anos. Todo o planejamento, toda a preparação, todo o trabalho cuidadoso que levou a este momento. Ele passou tanto tempo construindo uma arma que quase esqueceu para que servia. A rede de segredos e pontos de acesso que colocou o Conselho de joelhos ainda estava lá, ainda esperando. Eles não o destruíram. Eles não precisaram usar a maior parte. Esse era o ponto. O objetivo nunca foi machucar ninguém. O objetivo era criar uma situação em que não fosse necessário ferir as pessoas, mostrar que era possível ter força sem violência, provar que a informação certa, usada no momento certo, poderia mudar o mundo sem disparar um tiro. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O almirante Shen entrou sem esperar permissão. Ela estava vestindo roupas civis agora, tendo se aposentado oficialmente do serviço militar.
Mas ela ainda se movia como um soldado e seus olhos ainda não perdiam nada. Você parece cansado, ela disse. Estou cansado. Mudar uma galáxia é mais difícil do que ameaçar uma. Shen sorriu. Isso sempre seria verdade. Construir é mais difícil do que destruir, mas você sabia disso quando começou. Sim, Morrison apontou para uma cadeira. Sente-se, fale comigo. Você não veio tudo isso só para verificar minha saúde. Shen sentou-se. Vim me despedir. Eu estou indo para casa. De volta à Terra. Quero ver o céu de verdade novamente. Respire ar de verdade. Lembre-se pelo que estávamos lutando. Você mereceu. Você também. Você poderia vir comigo. Deixe outra pessoa carregar o fardo por um tempo. Morrison balançou a cabeça. Ainda não. Ainda há muito a fazer. As reformas são frágeis. Os teóricos estão atentos a qualquer sinal de fraqueza. Se eu sair agora, tudo que construímos pode desmoronar. Você não pode manter a galáxia unida sozinho. Não, mas posso ajudar. Posso estar aqui quando for importante. Posso garantir que as promessas que fizemos sejam cumpridas. Ele olhou para ela. É disso que sempre se tratou. Não poder. Não vingança. Apenas cumprindo promessas. Shen assentiu. Ela entendeu. Eles conversaram sobre isso muitas vezes ao longo dos anos. Tarde da noite em navios e estações. Planejando um futuro que talvez nunca chegue. Agora esse futuro estava aqui. E foi confuso, complicado e cheio de problemas que eles não haviam previsto. Mas também estava cheio de esperança. As forragens sendo convertidas, ela disse. Estamos transformando em uma estação de pesquisa. Não há mais navios espiões. Não há mais armas escondidas. Apenas cientistas e exploradores. Em busca de novos mundos e novas possibilidades. Isso é bom. Isso é o que deveria ser. Parte da equipe vai ficar. Eles querem ajudar na transição. Outros estão voltando ao serviço regular. Shen fez uma pausa. O Capitão Webb pediu-me para lhe dar uma mensagem. Ele disse que está orgulhoso de ter servido com você. Ele disse que você estava certo há tantos anos. Quando você disse a ele que a paciência era a melhor arma, Morrison sentiu algo quente no peito. Ele não via Webb desde o fim da crise. O capitão voltou ao serviço de patrulha, recusando qualquer promoção ou reconhecimento. Ele disse que não era um herói. Ele era apenas um soldado que seguia ordens. Agradeça a ele, disse Morrison. Diga a ele que nada disso teria sido possível sem pessoas como ele. Pessoas que acreditaram quando acreditar era difícil. Pessoas que trabalharam, esperaram e confiaram que um dia tudo valeria a pena. Shen se levantou. Eu direi a ele. E direi à Terra que o representante deles está bem. Que ele os está deixando orgulhosos. Espero que sim. Eles se abraçaram brevemente. Dois velhos amigos se despedindo ao final de uma longa jornada. Então Shen se foi. Saindo do escritório e da vida diária de Morrison. Eles manteriam contato, é claro. Mas as coisas seriam diferentes agora. A guerra acabou. O tempo de construção havia começado. Morrison voltou para sua janela. As naves externas moviam-se pelo espaço. Navios de carga e de passageiros e transportes diplomáticos. 1000 espécies diferentes cuidando de suas vidas. A maioria deles não sabia o quão perto tudo estivera de desmoronar. Ele se lembrou de algo que seu pai lhe contará há muito tempo. De volta à Terra. Antes mesmo de sonhar em viajar para as estrelas. Seu pai era professor de história. Ele havia dito que os momentos mais importantes da história eram frequentemente os mais silenciosos. Os tratados que acabaram com as guerras. As leis que protegiam os fracos. As escolhas que levaram à paz em vez do conflito. Qualquer um pode destruir. Seu pai havia dito. É preciso muita força para construir.
Morrison passou a vida tentando cumprir essas palavras. Ele construiu redes e alianças e planos cuidadosos. Ele construiu relacionamentos com espécies que a humanidade nunca havia conhecido antes. Ele construiu uma base para um futuro melhor. E agora finalmente ele estava vendo os resultados. Houve uma batida na porta. A delegação Telani estava esperando. Eles queriam discutir comércio e cooperação. E os milhares de pequenos detalhes que determinariam se a nova era teria sucesso ou fracasso. Morrison ajeitou o terno e se preparou para voltar ao trabalho. Longe, num mundo pequeno, num sistema que a maioria dos mapas não incluía. Um memorial foi construído. Era uma estrutura simples. Apenas uma parede de pedra com nomes gravados na superfície. Os nomes pertenciam a pessoas que sofreram sob o antigo conselho. Pessoas que foram reprimidos e esquecidos e disseram que suas vidas não importavam. As crianças vieram a este memorial em viagens escolares. Eles aprenderam sobre a Guerra Silenciosa, como passou a ser chamada. Eles aprenderam como os humanos venceram sem lutar. Como eles usaram a verdade em vez de armas. Como eles mostraram à galáxia que havia outro caminho. Um dia, um velho visitou o memorial. Caminhava devagar, apoiado numa bengala, lendo os nomes na parede. Uma criança de um dos grupos escolares se aproximou dele. "Você é alguém importante?" A criança perguntou. O velho sorriu. "Não, apenas alguém que estava lá quando as coisas mudaram. Meu professor diz que os humanos são as espécies mais fortes da galáxia." "Isso é verdade?" O velho pensou sobre a questão. Ele pensou no almirante Shen, no capitão Webb e no comandante Park. Pensou nos milhares de pessoas que trabalharam em segredo durante 15 anos. Ele pensou nas espécies que se levantaram para exigir justiça quando finalmente acreditaram que a justiça era possível. "Não", ele disse. "Os humanos não são os mais fortes. Mas podemos ser os mais teimosos. Quando vemos algo errado, não podemos simplesmente aceitá-lo. Temos que tentar consertar isso. Mesmo quando leva anos. Mesmo quando todos nos dizem que é impossível." "Foi por isso que você ganhou?" "Nós não vencemos. Ninguém ganhou." Esse era o ponto principal. O velho olhou para os nomes na parede. "Encontramos uma maneira de todos avançarem juntos. Isso não é vitória. Isso é apenas o começo de algo novo." A criança assentiu, sem compreender totalmente, mas sentindo que as palavras do velho eram importantes. Então a professora a chamou de volta ao grupo. E ela fugiu para se juntar aos colegas. O velho ficou mais um pouco, lendo nomes e lembrando rostos. Então ele se virou e foi embora. Acima dele, as estrelas brilhavam brilhantes, frias e cheias de possibilidades. Um novo capítulo da história galáctica estava sendo escrito. E a humanidade fez parte disso. Não como conquistadores, não como governantes. Assim como mais uma espécie tentando tornar as coisas um pouco melhores do que eram antes. Isso foi o suficiente. Isso sempre foi suficiente. E em algum lugar no Nexus Prime, John Morrison terminou sua reunião com a delegação Telani e passou para a próxima tarefa de sua lista. Sempre havia mais trabalho a fazer. Sempre havia mais problemas para resolver. Sempre havia mais promessas a cumprir. Mas estava tudo bem. Construir era mais difícil do que destruir. E valeu a pena cada momento de esforço. A galáxia estava mudando. E pela primeira vez em 300 anos, isso estava mudando para melhor.